Oi, pessoal, tudo bem? Vamos para a 14ª semana de atividades e o tema de hoje são os métodos de separação de misturas heterogêneas. Antes de falarmos sobre os métodos de separação de misturas, vamos relembrar o que a gente aprendeu nas semanas anteriores. Mistura, ela tem que ser formada necessariamente por duas ou mais substâncias, sendo que cada uma dessas substâncias é chamada de componente. Uma mistura pode ser classificada em dois tipos: mistura homogênea, se ela apresentar uma única fase, por exemplo, água e açúcar dissolvido nela, ou mistura heterogênea, se ela apresentar duas ou mais fases, como por exemplo, água e óleo. O que são métodos de separação de misturas? Na natureza, existem diversas substâncias que são importantes para o nosso dia a dia. Porém, a grande maioria dessas substâncias encontra-se na forma de misturas homogêneas ou heterogêneas. Por essa razão, ao longo dos anos, foram desenvolvidos vários métodos de separação de misturas para tornar possível a utilização de cada um dos componentes dessas misturas. Esses métodos são muito usados nas indústrias, nos laboratórios, no tratamento da água e do esgoto e até mesmo no nosso dia a dia em nossas casas. Existem métodos de separação de misturas homogêneas e heterogêneas. Hoje nós vamos falar apenas sobre as misturas heterogêneas e na próxima aula sobre as misturas homogêneas. A primeira técnica que eu vou falar é a ventilação. Ela separa os componentes da mistura através de um jato de ar. Para que isso aconteça, é necessário que os componentes sólidos da mistura tenham tamanhos e pesos diferentes. Por exemplo, separar amendoim torrado da sua casca já solta e separar arroz da sua palha, como vocês podem observar na imagem ao lado. A pessoa está utilizando um instrumento, um recipiente no qual é colocado essa mistura, e a partir do momento em que ela agita e eleva essa mistura, o que for mais leve é levado pelo jato de ar, ou seja, a palha do arroz é levada, como ela é mais leve, ela é elevada pelo ar e resta no recipiente apenas o arroz. Da mesma forma, acontece com a casca do amendoim, que é mais leve e também é levada pelo jato de ar, restando no recipiente apenas o amendoim. Catação. Nesse processo, utilizamos as mãos, que já fazem o movimento de pinça, ou um instrumento, como uma pinça ou um pegador, para pegar, ou seja, catar um sólido na mistura. Daí vem o nome catação. Esse processo se baseia na diferença de cor e de tamanho dos componentes. Por exemplo, quando escolhemos feijão, a gente separa os grãos bons das pedrinhas e dos carunchos, ou quando ocorre a separação manual em cooperativas de reciclagem, como vocês podem ver na imagem abaixo, em que as pessoas separam o lixo reciclável do não reciclável com as mãos. Peneiração. Esse método é usado quando grãos que fazem parte de uma mistura apresentam tamanhos diferentes. Um instrumento usado para esse processo é a peneira. Exemplo: pedreiros usando uma peneira para separar pedrinhas da areia. As pedrinhas são maiores e vão ficar retidas, enquanto a areia mais fina vai ultrapassar a peneira. Um outro exemplo é a peneira para separar as sementes da polpa de uma fruta, como vocês estão vendo na imagem, o suco de maracujá, ou para peneirar a farinha durante o preparo de um bolo, em que os grãos maiores de farinha vão ficar retidos na peneira e os grãos menores vão ultrapassar. Essa peneiração da farinha facilita com que a massa do bolo fique mais homogênea e evita grãozinhos maiores nessa massa. Separação magnética. Essa técnica é usada para separar um ou mais componentes de uma mistura heterogênea formada por sólidos, sendo que pelo menos um dos componentes dessa mistura deve apresentar propriedades magnéticas, ou seja, pode ser atraído por um ímã ou por um eletroímã. Lembrando que nem todos os metais têm essa capacidade de ser atraídos pelo ímã. Para ser atraído, ele precisa ser feito de ferro, níquel, cobalto e todas as ligas metálicas formadas por esses metais que eu acabei de citar. Como exemplo de separação magnética, a gente pode citar a separação do lixo de metais que serão reciclados ou para separar a areia da limalha de ferro. Mais alguns exemplos de separação magnética, como vocês podem ver, um ímã sendo utilizado para separar a limalha de ferro, que seria um pó de ferro, da areia,
e à direita a limalha de ferro sendo separada do enxofre por um ímã. Decantação. Essa técnica é utilizada em misturas formadas por dois líquidos ou um sólido e um líquido. Para que isso aconteça, a mistura tem que ser deixada em repouso para que o componente mais denso desça para o fundo do recipiente e o menos denso posicione-se acima do outro componente. Esse processo em que o mais denso desce para o fundo é chamado de sedimentação. Como, por exemplo, a gente pode citar a água e o óleo, à esquerda de vocês. Esse objeto que está sendo usado para separar a água e o óleo é chamado de funil decantador. Ele tem uma torneira que se mantém fechada, você coloca a mistura e abre a torneira aos poucos para que o componente da mistura que está abaixo, no caso é a água, desça para o fundo de outro recipiente. E aí, a partir do momento que chega no óleo, você fecha a torneira e você consegue separar os dois. À direita, a gente tem um outro exemplo de decantação, dessa vez com água e areia. Vocês podem ver que na primeira imagem, água e areia estão bem misturadas. A partir do momento que eu deixo o recipiente em repouso, a areia que é mais densa desce para o fundo do recipiente e assim eu consigo separar as duas. Filtração. Esse método consiste em separar uma mistura heterogênea quando a gente tem um sólido disperso em um líquido ou um gás. Para fazer esse processo, é necessário passar a mistura por um filtro, ou seja, um material poroso, que vai reter as partículas sólidas e a parte líquida ou a gasosa vai atravessar o filtro. Por exemplo, o coador de café, os grãos vão ficar retidos no filtro e a parte líquida vai atravessar. O aspirador de pó é um outro exemplo, porque ele também contém um filtro que segura as partículas de sujeira e faz com que elas se separem do ar. Um outro exemplo também são as chaminés de indústrias, que têm filtros que impedem que as partículas de poeira sejam lançadas na atmosfera junto com os gases. Além disso, a filtração também é uma das etapas do tratamento da água. Mais alguns exemplos de filtração: o filtro de café que eu já falei, e também os filtros de água, que são usados para separar as partículas de sujeira que podem estar presentes na água. Floculação. Esse processo permite a separação de componentes de misturas de sólidos em líquidos. Eu vou citar para vocês o exemplo mais comum de floculação que acontece na estação de tratamento da água. Como vocês podem ver na imagem, esse tanque com água, ele tem uma substância presente. Essa substância se forma graças à presença de um agente químico, que no caso é o sulfato de alumínio. Quando você adiciona sulfato de alumínio na água, ele vai provocar uma reação química, que vai se transformar em uma gelatina na água. Essa gelatina vai fazer com que as partículas de sujeira que estiverem presentes na água vão se juntando a ela aos poucos. E com o passar do tempo, essa gelatina vai se separando e formando vários grumos. Quando ela se separa, ela forma flocos, daí o nome floculação. Esses flocos, junto com a sujeira, vão ficando cada vez mais pesados e vão sedimentando, ou seja, se depositando no fundo do recipiente. Dessa forma, você consegue separar a água das partículas de sujeira dela que ficaram retidas nos flóculos. Ainda falando sobre o tratamento da água, nós vamos falar agora sobre como funciona uma estação de tratamento de água, ou ETA. Antes de chegar à torneira das nossas casas, a água precisa passar por tratamentos que vão eliminar as impurezas e os micro-organismos prejudiciais à nossa saúde. A água vai chegar até uma ETA e quando chega, ela é considerada uma mistura heterogênea, porque ela apresenta partículas de impurezas dissolvidas nela. Na estação de tratamento, a água vai passar por algumas etapas. A primeira delas é a captação, no qual, através de canos, a água é retirada da represa, do manancial ou do rio e vai chegar até a estação de tratamento.
Chegando lá, ela vai sofrer o processo de floculação, que eu já expliquei para vocês, que acontece graças à presença dos agentes químicos, principalmente o sulfato de alumínio. A partir do momento em que ocorre a floculação, esses flóculos eles vão sofrer decantação e vão se depositar no fundo do recipiente. E aí é possível você separar essa água mais limpa e levá-la para o próximo tanque. O próximo tanque é o tanque de filtração, no qual a água vai passar por carvão, areia e cascalho, e ela vai deixar parte das partículas de sujeira presas nesses componentes e vai passar para o próximo tanque, que vai ser o de desinfecção ou de cloração. Nesse tanque, ela vai receber a presença de cal, cloro e flúor, que vão ser responsáveis por matar as bactérias e os micro-organismos que podem estar presentes nessa água. Depois da desinfecção, a água está pronta para a distribuição. Ela vai para o reservatório final e aguarda a distribuição nas casas, indústrias, em todos os ambientes. Já na estação de tratamento do esgoto, ou ET, a água com impurezas que saiu das nossas casas, empresas, indústrias, etc., vai passar por várias etapas para ser despoluída e devolvida para o meio ambiente. Esse processo de limpeza dessa água pode levar até 20 dias para a retirada dos dejetos e devolução dessa água para o meio ambiente. Principais etapas do tratamento do esgoto. A primeira delas é o gradeamento, que recebe esse nome porque o esgoto vai passar por um tanque que contém grades que vão segurar resíduos maiores, como garrafas plásticas, papéis, pedaços de madeira. A partir desse momento, o esgoto vai passar para o próximo tanque, que é chamado de tanque de remoção de areia, porque ele vai demorar um longo tempo nesse tanque até que a areia se deposite no fundo desse tanque, ou seja, sofra um processo de decantação. A partir desse momento, o esgoto vai passar para o próximo tanque, que é chamado de tanque de aeração, onde existem a presença de bactérias aeróbias, ou seja, bactérias que melhoram a oxigenação da água. Com o passar do tempo, essas bactérias vão se alimentando das impurezas e destruindo elas e produzindo mais oxigênio nessa água. Depois disso, o esgoto vai ficar em repouso e sofrer uma nova decantação, que é chamada de decantação secundária. A partir desse momento, esse esgoto já está pronto para retornar ao rio. No fundo desses tanques vai restar uma substância chamada lodo. Esse lodo vai passar por um processo de secagem por um equipamento chamado adensador. Depois disso, ele é compactado e despejado em aterros sanitários ou usado até mesmo na atividade agrícola. Levigação. Esse processo utiliza a força da água para separar o componente menos denso de uma mistura formada por sólidos. Por exemplo, uma mistura de ouro e cascalho. O ouro é mais denso do que o cascalho. Quando você lava essa mistura, o cascalho é levado pela força da água, enquanto o ouro fica no fundo do recipiente. Centrifugação. Esse método é feito em misturas heterogêneas que separam sólidos com líquidos ou apenas líquidos. Ele é feito através de um instrumento chamado centrífuga. Ele consiste em girar velozmente, ou seja, em alta velocidade, a mistura em uma centrífuga para acelerar a decantação, para acelerar a separação dos seus componentes. Por exemplo, a centrifugação do sangue. Quando a gente observa o sangue, a gente imagina que ele é uma mistura homogênea, porque ele é todo vermelho. Mas, na verdade, o sangue é uma mistura heterogênea, que você consegue visualizar ele dessa forma quando ele passa pela centrifugação, ou seja, os tubos de ensaio são colocados na centrífuga, ela vai girar em alta velocidade e ela vai separar a parte amarela que vocês estão vendo, que é chamada de plasma, da parte vermelha do sangue. A parte amarela, ela contém principalmente água e sais minerais. E a parte vermelha do sangue, ela contém as células vermelhas.
Um outro exemplo de centrifugação é a centrífuga da máquina de lavar, que gira em alta velocidade e faz com que a água se separe da roupa para que ela seque rapidamente. Por hoje é só, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Uma boa semana a todos e até a semana que vem.